Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que já tenham se vacinado. O tema de hoje é um tema muito legal. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão contando as horas para isso que a gente vai falar aqui acontecer. E pra gente falar sobre esse assunto tão top, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por me chamar para falar sobre esse tema que é do interesse dos nossos ouvintes. De todo mundo. E a eles eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, aqueles cuidados básicos é sempre bom lembrar. Direção econômica para cuidar do seu bolso e direção defensiva para cuidar da sua vida. Não apressa, vai com calma, você vai chegar lá. Se você está na sua casa, no seu trabalho ou fazendo aquela caminhada, agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o seu, o nosso, o vosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre o 13º. Expectativas versus realidade, né? 13º é um assunto que a gente já comentou aqui no nosso podcast, inclusive, mas é um tema muito relevante. E principalmente agora, nesse ano que tá um pouco diferente as coisas aí, passamos por pandemia, tem muitas expectativas rolando aí com a galera, e é justamente isso que a gente quer enfatizar nesse episódio. E para começar, justamente essa questão, expectativa versus realidade. Quem nunca sofreu por expectativas, às vezes frustradas, ou por uma expectativa boa que, de fato, deu certo, se concretizou, mas essa brincadeira, esse meme de expectativa versus realidade é o que nós vamos conversar aqui. O 13º, eu preciso me preparar bem para lidar com ele? Claro que sim, né, Ana? Porque senão a gente pode enfiar o pé na jaca e terminar o ano confuso, endividado. Isso não é bom. Nunca, de nenhuma maneira, né? Isso é uma coisa que você falou que é interessante, a gente tem que estar sempre preparado para lidar com qualquer dinheiro, qualquer fonte de renda. Porque senão acontece aquilo que a gente até comentou alguns episódios atrás, da contabilidade mental, que a gente tende a gastar mais facilmente um dinheiro que a gente enxerga como bônus, né? E isso pode acontecer com o 13º, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Se planejar direitinho. Só recapitulando para os nossos ouvintes, rapidamente, até porque a gente já falou sobre isso, o que é o 13º, de onde ele veio, tá? E quem tem direito a esse benefício, tá? Então, como eu falei, 13º é um benefício, não é uma bonificação, não é alguma coisa facultativa, é um direito dos trabalhadores, tá? E ele é chamado originalmente de gratificação de Natal. Ele surgiu em 1962 pela Lei 4.090 e ele garante que todas as pessoas, trabalhadores formais que tenham carteira assinada, recebam 1/12 da sua remuneração, tá? O que significa isso? Um salário a mais. Mas por que é 1/12? Porque às vezes você começou a trabalhar no meio do ano. Naquele ano corrente você ainda não completou os 12 meses de trabalho. Então você vai receber proporcional aos meses que você trabalhou, tá? Olha só que interessante. A ideia do 13º vem ali principalmente nesses anos 60, no governo de Getúlio Vargas, em que os estudiosos conversam e entram num consenso que tem relação muito com as leis trabalhistas, né? Inicialmente não entrou ali na CLT, quando teve a consolidação das leis do trabalho, mas tiveram muitas pressões, né, em cima do governo, e acabou aí que virando também mais um direito do trabalhador, porque já era uma prática, na época, as empresas pagarem alguns bônus para os funcionários no Natal, os funcionários que se destacavam e tudo mais. E aí acabou, então, virando ali uma lei, né? Na década de 60,
o país estava passando por uma crise política, né? Teve renúncia do presidente Jânio Quadros em 61, a posse do João Goulart, enfim. E aí teve muitas organizações sindicais que falavam assim pro governo, ó, se vocês não aprovarem 13º salário, outros benefícios, proteções para os trabalhadores, a gente vai fazer uma greve geral, Então teve esse processo aí de lutas sindicais, trabalhadores e tudo mais, para garantir ainda mais esse direito. E acabou que foi passando os anos, os empresários perceberam que era muito bom o 13º. Por quê? Porque ele injetou muita grana na economia, né? Ali, o período que antecede o Natal, aumentavam muito as vendas. Por quê? Por conta desse 13º, né? E olha só que interessante, gente. O 13º, ele não existe só no Brasil. Esses anos aí, teve gente falando umas baboseiras, falando assim, o pessoal do governo falando, não, porque só existe isso no Brasil. Sabia, alguns ouvintes, que existe 13º em Portugal, México, Alemanha, Áustria? São alguns exemplos de países em que já existe, não tem esse nome, mas é gratificação de Natal, né? Muito legal. Isso que você disse, Ana, eu destaco a pressão popular. Sim. Então, hoje em dia, se você que está nos ouvindo e tem esse benefício, essa gratificação de Natal, e às vezes acha, esse pessoal que faz greve aí, é graças à força sindical, o poder popular que se uniu para pressionar governantes em a área, né, dos empresariados, para dar uma gratificação, um benefício, porque, olha, Ana, você falando assim, né, do salário mínimo, do 13º salário, cá entre nós, você que é economista, sabe muito mais que eu. Fala para os nossos ouvintes, o que nós temos de salário mínimo hoje não é o mínimo para vivermos, né? De maneira nenhuma, você tocou num assunto muito importante. Hoje a gente tem aí um salário mínimo que é mínimo mesmo, porque não dá para absolutamente nada, tá? Não dá para o básico, né? Por exemplo, a gente teve aí a carne, né, que teve um aumento de 70%, combustível, que vem aumentando continuamente no Brasil, e este salário, hoje em dia, não tá dando para pagar um custo de vida básico dos trabalhadores, né? Então, assim, foram lutas que hoje nós temos um salário mínimo, 13º, vários outros direitos, foram lutas de muitos anos dos trabalhadores, mas ainda assim nós precisamos avançar muito ainda no Brasil para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida de qualidade. E existe até algumas pesquisas que apontam que o salário mínimo no Brasil nem deveria ser o que é hoje, né, Ana? Acho que seria interessante a gente falar aqui, porque às vezes a gente perde a mão, né? A gente está comentando aqui sobre expectativa e realidade do 13º, porque a expectativa é, nossa, eu vou comprar uma coisa, eu vou viajar, ou eu vou pegar esse dinheiro para fazer um agrado para uma pessoa que eu amo, e tudo se reverte em pagar as contas básicas. Então esse 13º vira um complemento de renda. Sim. Básica. Exatamente. Até eu estava procurando aqui a notícia para dizer para vocês que o DIEESE faz sempre pesquisas recorrentes para ver qual deveria ser o valor do salário mínimo, considerando todas as despesas que a gente tem básicas, saúde, alimentação, lazer, educação e tudo mais. E a última pesquisa do DIEESE, que saiu agora dia 5 de novembro, diz que o salário mínimo brasileiro deveria ser R$ 5.800. Nossa. Ou seja, é 5 vezes a mais, 5 e um pouquinho a mais vezes ali do que realmente é o salário mínimo hoje. Então, realmente, a gente está vivendo aí um período muito complicado. E o 13º, então, tem que ser usado com muita sabedoria, porque a gente está vivendo aí um período inflacionário muito tenso no Brasil hoje, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Usar o 13º com sabedoria. Olha, então fique conosco e acompanhe as dicas práticas. Falando agora, assim, rapidamente em datas, né? A Lei do Salário Mínimo estabelece que o pagamento
pode ocorrer ali em 2 parcelas, tá? A primeira parcela tem que ser paga do 1º dia de fevereiro a 30 de novembro do ano corrente, então daquele ano, então 2021, tá? Por quê, gente? Porque alguns trabalhadores podem pedir adiantamento do 13º, por exemplo, quando tiram férias, tá? Mas o comum das empresas, principalmente aqui no Brasil, é pagar em novembro mesmo. E até as pessoas gostam disso, porque, final do ano, Natal, tal, né? E a segunda parcela é paga no máximo até dia 20 de dezembro. Se o dia 20 cair num domingo, se tiver um feriado na cidade, tem que ser então no dia 19, nunca pode ser depois, tem que ser sempre antecipado. Então esses são alguns direitos aí dos trabalhadores, tá? Então fiquem atentos, gente. Então tem carteira assinada, tá? Ficar atento a essas datas aí para se planejar também. E olha só que interessante, se a empresa não paga, o trabalhador tem que recorrer, tá, ao Ministério do Trabalho, procurar ajuda, porque é um direito. E existe um outro ponto importante também aqui, que é a questão da pandemia, né? Teve alguns trabalhadores que tiveram suspensão temporária do contrato e teve trabalhadores como o caso do Augusto, que teve uma redução na sua jornada de trabalho, tá? É verdade. Gente, tá meio confuso isso ainda, porque a legislação que fez essa redução e suspensão das jornadas não descreveu como deveria ser essa questão do 13º, veio uma falha, né? Olha só. E agora, os especialistas, né, os advogados, trabalhistas, enfim, o pessoal aí dessa parte da contabilidade, estão tentando entrar em consenso de acordo com o que foi dito da lei, tá? Então tá tendo algumas divergências ainda. Mas pelo que a gente pesquisou aqui, em primeiro momento, as pessoas que tiveram contrato suspenso não receberão este período de suspensão. Então, o 13º vai ser referente aos outros meses trabalhados. Já as pessoas que tiveram redução na jornada vão receber, porque elas estavam trabalhando todos os dias, tá? Porém, ainda isso não tá em consenso, tá? Então vamos aguardar aí esse mês. Vai ter que sair alguma notícia com relação a isso em breve, né? Porque a gente tá chegando aí perto do final de novembro. Então, assim, precisamos saber. Então, essas são as últimas informações que a gente pesquisou aqui. E fica uma notificação, né, de utilidade pública aqui no FV. Você, portanto, que tem carteira assinada, fique atento. Fique atento nesses próximos dias. E lembrando, Ana, que não é porque o seu patrão é bonzinho que ele vai te dar o 13º. Não, é um direito. Lembremos, né? Não é por bondade do empresariado. É uma lei, é garantia sua. Então, não caia naquele papo assim, olha, tô te dando aqui um presentinho. Não tem nada a ver com presente, como a gente falou, e bonificação. É um benefício garantido. Então, é um direito do trabalhador, que é diferente de um bônus, de uma premiação, enfim, por um desempenho aí do trabalhador, tá? E agora vamos para a prática, gente. O que fazer e o que não fazer? Aquela expectativa versus realidade. Isso. Porque assim, gente, vamos pensar um pouco. Nós estamos em um momento aí com 50% da população brasileira com a segunda dose ou dose única, 70% já tomou a primeira dose, o pessoal tá querendo sair de casa, ficou muitos meses ou até ano aí sem ver as pessoas, sem viajar, como é o nosso caso aqui. Estão querendo tirar as máscaras. Estão querendo tirar a máscara, tirar a pó das malas, embarcar em ônibus, avião, carro, viajar. E tem toda essa vontade, né? Nem passear ano passado direito a gente podia. Por exemplo, no final do ano a gente gosta de sair, ver os enfeites de Natal, ir no restaurante, porque é verão, a gente quer, enfim, passear com a família, com os amigos. E aí a gente tá com tudo isso ali guardado, com muita expectativa retida pra realizar esse ano. Mas acontece que pode acontecer que a gente veja 13º e nem se preocupe com o ano que vem. Não pense nas contas e nos aumentos que nós teremos no ano que vem, que não serão poucos. E aí existe um grande perigo da gente acabar piorando uma situação de endividamento ou até se endividando por uma empolgação de um momento aí que a gente tá há muito tempo em casa.
E a pandemia também nos fez questionar, Ana, muitos hábitos. Por exemplo, já falamos aqui diversas vezes nos podcasts, nos episódios, para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, a famosa reserva de emergência. Sim. Se você não tem, o 13º pode ser uma oportunidade de você constituir a sua reserva de emergência. Mas você vai falar, Ana e Augusto, é muito pouco, mas comece com pouco. Ou, é claro, como você destacou, Ana, cuidado para não cair naquele consumismo febril. Sim. Que alerta o Papa Francisco, né, na sua fala a nós, jovens, no encontro Economia de Francisco. Cuidemos com essa sedução do consumo desenfreado. Lembremos, o ano que vem as coisas estarão subindo, a inflação está aí comendo e destroçando todo o nosso dinheiro, nós estamos perdendo o poder de compra. Sim. Ou seja, o 13º é uma oportunidade para você fazer uma reserva de emergência, para você quitar algumas dívidas e não se afundar ainda mais, porque você pode prejudicar você, a sua família e também a sua comunidade ou a sua empresa. Exatamente, gente. É isso. Já tem essa questão natural da época de apelo ao consumo, mas essa expectativa nossa que tá toda reprimida, a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? E esse momento do 13º também é o momento ideal para a gente se preparar para as despesas que vêm no começo do ano que vem, que são aquelas contas sazonais que a gente já falou aqui, que às vezes a gente finge que elas não existem. O que são contas sazonais? Aquelas que acontecem de vez em quando. A gente sabe que elas vão existir, mas como elas acontecem uma vez por ano, a gente deixa a vida levar a gente, né? Por exemplo, os impostos que vêm ali no começo do ano. Se você tem imóveis e o carro, vai ter impostos para pagar. Seguros, por exemplo, renovar um seguro de carro, seguro de uma casa. Se você tem filhos, matrícula que sempre tem reajuste, comprar material escolar, tá? Isso são todas as coisas que a gente tem que fazer primeiro. Então, criar uma reserva de emergência, pagar ali uma continha e planejar o ano que vem. Se você fez tudo isso, ou se você já não tem dívida, tem reserva, planejou o ano que vem e tá sobrando dinheiro, é o momento de aproveitar para fazer compras. E aí vem a Black Friday, que também é no final do mês. E olha só que interessante, esse podcast está sendo gravado antes do Black Friday. Para você se preparar. Ou seja, você se prepara, você tá com o dinheiro na mão, não tem dívidas, tem uma reservinha. Não é pecado consumir. Não. Consumo consciente, com inteligência, com prudência. Você vai preparando, às vezes, até os presentes do final do ano. Com certeza. Você pode utilizar uns descontos da Black Friday, descontos reais, né? Exatamente. E aproveitar para melhorar a sua qualidade de vida, comprar um presentinho, fazer algo que você gosta. Se mimar um pouco, né, gente? Porque esse ano foi difícil, então também é importante. Mas lembrando, tem que estar dentro do planejamento e tem que ser uma coisa que efetivamente você vai usar e vai te fazer bem. E principalmente para presentes para outras pessoas ou para algumas coisas que custam mais caro, é bom você estar acompanhando os preços há um bom tempo. Aqui em casa a gente faz isso, por exemplo, quando quer comprar uma coisa na Black Friday, a gente fica acompanhando o preço para ver se realmente vai ter promoção. Pelo menos 2, 3 meses antes, vai olhando o preço daquela coisa para ver se de fato tem um desconto verdadeiro. E hoje em dia existem vários sites e aquelas, me fugiu o nome, mas extensões que você coloca no navegador que eles mostram pra você ali no notebook, principalmente, quando o preço dos produtos sobe e desce. Você consegue ver um histórico dele pra você ver se realmente ele tá na promoção. Então, é uma ótima ideia. E também viajar, né, gente? Ou comprar ou viajar, fazer aquela viagem sim, com segurança, porque afinal faz um tempo que a gente não viaja, né? Não visita as pessoas. Então, é um momento sim de aproveitar essa grana aí e investir em um passeio, encontrar os amigos e a família, mantendo todos os cuidados. E por que não investir em sonhos futuros? Exatamente, gente. Quem nunca tem um sonho, um projeto que você acha que custa muito, que você fala, não, nunca vou conseguir, mas a gente tem que começar com pouco. Que tal aproveitar essa graninha que vinha mais ali e colocar ela, engajar ela em algum projeto que você tem?
pode ser o pontapé inicial de um hábito que você vai continuar no ano que vem, a poupar e estudando também a investir o seu dinheiro para realizar os seus sonhos. Olha só que maravilha, gente, show de bola. Então é isso, ó, cuidado com as expectativas, porque senão a realidade ano que vem vai vir, ó, como diz minha avó, bate na bunda a realidade, né? E se vocês gostaram desse conteúdo esclarecedor, com dicas, com ideias práticas, compartilhe com seus amigos, familiares, com a sua comunidade, na sua empresa, onde você trabalha. Compartilhe, siga-nos nas redes sociais, @EduFimVida. Nós tivemos o sorteio semana passada, foi super interessante, foi legal. A Gabi Neves ganhou uma caneca, um planner e também uma camiseta especial do FV, que nós vamos entregar na semana que vem, porque ela é de Cascavel, aqui do oeste do Paraná. E estamos ministrando um curso em parceria com o Espaço Magis Manresa, também em Cascavel, nossos amigos jesuítas. Nós somos colaboradores lá do Espaço Magis, um curso EFV para jovens. Isso aí, gente, ó, o curso hoje foi o primeiro dia, hoje domingo, quando a gente tá gravando esse podcast, dia 7. Foi o primeiro dia do curso e foi maravilhoso. Então, queria mandar um beijo pro Guilherme, que nos ajudou com o curso, o Espaço Magis, todo mundo do lado, a galera do Magis, todos os alunos que participaram. Um beijo para a Gabi, que ganhou o sorteio, e um beijo especial de hoje vai para uma ouvinte nossa, que ela escuta os episódios toda semana e ela está de aniversário. É a Fabiane Venâncio, um beijo para você, querida, a gente gosta muito de você. Até teve o feriado, né? E quarta-feira ela foi procurar o episódio porque achou que era segunda. Olha só. Né? Foi procurar, mas não tinha porque era feriado. Um beijo, Fá, muitas felicidades, Deus te abençoe. São os votos da família FV para você. Ficamos muito felizes que você tá sempre conosco. E esse episódio também não poderíamos deixar de fazer memória a Marília Mendonça e aquelas outras pessoas que faleceram ali na queda do avião. Com muita tristeza nós recebemos essa notícia, como diz a música dela, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. De fato, nós brasileiros e as pessoas do mundo que acompanhavam o trabalho daquela mulher incrível, 26 anos, uma jovem, uma mãe, né, que tem um filhinho pequeno, a gente lamenta demais, com muita dor, porque ela de fato fazia diferença, era uma artista que falava a linguagem do povo, cantava com o coração e com a alma. E principalmente sobre a vida das mulheres, muitas mulheres se identificavam com ela, ela parecia ser, sim, e era de fato gente como a gente, né? Não parecia ser um artista, mas sim uma pessoa que cantava sobre o que a gente vive, né? Então a gente já tá com muita saudade e fazemos memória a essa grande artista brasileira. E aí fica o chamado do Educação Financeira para a Vida. Aproveite as pessoas que você ama. Diga que ama, abrace enquanto pode, né? Porque a vida é curta e precisamos cuidar e valorizar aquilo que nós recebemos, o dom precioso de Deus, que é a vida. E é claro, pensarmos no legado que deixamos, né? Um legado de paz, de solidariedade, um legado que vale a pena. Sim, uma vida que vale a pena ser vivida, né? E este foi o seu episódio de hoje. Compartilhe com todo mundo. Um grande beijo e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.